Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos chegando ao final da 43ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior, ENAEX 2025. O ENAEX é realizado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, uma entidade privada sem fins lucrativos que há mais de 50 anos congrega e representa o segmento empresarial de comércio exterior do país. Esta edição, com a temática Reindustrialização e Competitividade do Comércio Exterior. O ENAEX 2025 conta com o patrocínio das seguintes empresas e instituições: Patrocínio Diamante, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Governo Federal. Patrocínio Ouro, Ternium, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Patrocínio Bronze, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan. WTM do Brasil, Guedes, Bernardo, Imamura e Associados, Consultoria Internacional Limitada, GBI, Consultoria Internacional. Wilson Sons, General Electric, Selma, Stellantis, Multiterminais, Apex Brasil, Apoio Institucional, Câmara Brasileira de Contêineres, CBC, Aduaneiras, Brasteiner. A área de comércio exterior do BNDES convida os exportadores e exportadoras para conhecerem seus instrumentos de apoio às exportações na sala de negócios do BNDES, aqui no ENAEX. Vamos então, senhoras e senhores, chamar o painel de número 8, Iniciativas para aperfeiçoar e fortalecer o sistema de financiamentos às exportações. Convido ao palco Bruno Castelo Branco, chefe do Departamento da Área de Comércio Exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Vamos recebê-lo. Convido também Luiz Eduardo Legaspi, diretor de Garantias da ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Roberto Gianetti da Fonseca, ex-secretário executivo da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, presidente da Caduna, Consultoria e Participações Limitada. Vai atuar neste painel como moderador o Bruno Costa, que é subsecretário de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra para você. O comando agora está com o Bruno aqui. Vamos lá. Alô? Boa tarde a todos. Ao Bruno Castelo Branco, ao Luiz Eduardo Legaspi, né? E ao Roberto Gianetti da Fonseca. Estamos começando aqui esse painel sobre iniciativas para aperfeiçoar e fortalecer o sistema de financiamento às exportações. Bom, acho que a pauta do comércio exterior, com a questão do tarifaço dos Estados Unidos, nunca teve com tanto apelo como está sendo agora, nesse momento, aqui no Brasil, né? E como eu mencionei ontem, ela se trata apenas de uma questão tarifária, de imposição de tarifas. Mas o comércio exterior, ele é muito maior do que tarifa, né? Você tem uma série de outras atividades e legislações que influem na questão de comércio exterior, da prática, do desembaraço, da logística, enfim, de uma série de questões que envolvem essa atividade, e uma delas é o financiamento. Podemos ter, às vezes, mercados que estão abertos aos produtos brasileiros com tarifas menores, mas talvez o empresário não tenha capacidade de se estruturar, de conseguir um financiamento para aumentar sua produção, para melhorar sua qualidade. Às vezes, a própria abertura de mercado, a gente perde a oportunidade de aproveitá-la. Então, estamos aqui com 3 pessoas que lidam com a questão do comércio exterior no seu dia a dia, o BNDES com a questão do financiamento, a Agência Brasileira de Gestora de Fundos e Garantias, também do Governo Federal aqui representada, e o Roberto Gianetti, que já tem
uma longa trajetória no comércio exterior e que hoje, como ele falou, está do lado do usuário, né? E vai poder fazer, acho que, essa ponte aqui entre o que o governo pode fornecer e o que o usuário pode aproveitar. Então, eu queria primeiro perguntar para o Bruno Castelo Branco, que é o chefe de departamento da área de comércio exterior do BNDES, o que o banco está fazendo nessa parte de financiamento, né? Qual é a importância que o banco dá para essa temática e o que vocês lá enxergam, né, que o papel do BNDES para poder conceder o financiamento aos exportadores. Boa tarde a todos. Roberto, Bruno, Luiz, boa tarde. Agradecer o convite feito pelo presidente da EB, José Augusto. Eu acho que a sua pergunta ela vem na hora boa, como você mencionou, assim, como as instituições aqui que são parceiras, né, o banco e a BGF, podem melhorar o apoio público à exportação. Eu tenho uma apresentação que eu acho que essa. Aí pode passar, por favor? Eu acho que vai me ajudar a responder a sua provocação. Pode passar esse slide. Acho que tem aqui um passador. Né? Acho que é em pé, de repente. Pode ser. Obrigado. Para onde eu aponto isso aqui? Só para contextualizar rapidinho, se fosse ter que escolher um slide, só pudesse apresentar um, seria esse. Porque esse aqui, ele denota muito como o resto do mundo enxerga e apoia a exportação. Preciso falar para vocês da relevância da exportação para a economia dos países, gerar moeda forte, empregos mais qualificados, empregos com melhor remuneração. As empresas inovam mais, ganham escala, ficam mais competitivas. Essa parte aqui vocês conhecem. Mas o que nem todo mundo sabe é que o apoio público no Brasil hoje, ele tem uma configuração que replica o que o resto do mundo faz. O apoio à exportação pelas ICAs, ela é uma atividade de Estado inerente às economias industrializadas. E aí a gente tem, em mais de 90 países, instituições públicas. O modelo, às vezes, varia, mas é muito parecido com o que o Brasil faz, e o Luiz está aqui representando a BGF, que seria uma outra modalidade de ICA, o BNDES com financiamento e a BGF com garantia. Qual é o mandato das agências, né, de crédito à exportação? A gente tem que prover, primeiro, garantir crédito para que o exportador nacional consiga disputar um contrato internacional e realizar suas exportações, né? Assim, a gente atua num nicho de mercado em que o país importador enfrenta ou tem uma menor disponibilidade de crédito. Esse é um dos segmentos. Um outro segmento importante é que, para aquele item exportado, por alto valor agregado ou intensidade tecnológica mais elevada, pede um prazo de amortização desse financiamento mais longo. E mais recentemente a gente vê também que as agências de crédito vêm desenvolvendo produtos e processos para atender agora MPMEs. Então, assim, em resumo, essas são as principais atividades que as agências de crédito vêm seguindo, e o BNDES faz isso. Agora, se a gente for comparar, e aí eu peço para vocês olharem para o gráfico da direita, como o apoio público no Brasil ainda é tímido, se a gente comparar com uma média mundial. Alguns números rápidos, assim, essas agências elas são bastante antigas. A primeira agência de apoio à exportação privada surgiu em 1906, se eu não estiver enganado na data, na Suíça. A primeira pública de 19, na Inglaterra. Então, a gente está falando de agências com mais de 100 anos. Mercado emergente, México, por volta de 1930, no meio da década de 30. E o BNDES começando a apoiar, aí foi uma conversa que a gente teve agora, a partir de mais ou menos 1991. Nesse gráfico em que o banco e o Brasil, né, melhor dizendo, está com um apoio público de 0,3%,
quando comparado com sua pauta de exportação, mostra o quanto de espaço a gente tem para crescer comparado com o resto do mundo. Em 19, esse gráfico aqui é de 22, mas é porque compilar esses dados a gente tem algum atraso, mas só para vocês terem uma ideia, em 19 o BNDES apoiou 600 milhões de dólares em exportação. A China foram 515 bilhões. A China não dá para comparar, tudo bem. Coreia, 126 bilhões. A Coreia pode ter alguma particularidade que não é uma boa comparação. A Turquia, 46 bilhões. O Brasil foram 600 milhões de dólares. Então, não é que o BNDES e a BGF tenham que ocupar o espaço do mercado privado, não é disso que se trata. A gente tem bastante espaço para crescer com o apoio público para apoiar as empresas brasileiras, e você vê que a média mundial é realmente muito mais elevada do que o que a gente vem praticando. Então, a sua provocação ela vem num bom momento, né? A gente está muito aquém do que a gente deveria estar fazendo, e aí a gente vai comentar aqui rapidamente iniciativas que farão com que a gente tente sair desse quadro com números tão baixos. Aqui só um breve disclaimer, assim, eu não vou me prender nos produtos do BNDES, mas eu acho importante, só para contextualizar do que a gente está falando também em forma de apoio financeiro. O BNDES ele tem um produto que é um capital de giro para a empresa exportadora, que é o nosso principal produto em valores desembolsados, mais ou menos 60% do que a gente fez desde 1991 para apoiar cerca de quase 2 mil exportadores brasileiros. Então, 60% vai para um produto que é um capital de giro, enquanto o resto é para um produto que a gente chama de pós-embarque, é um apoio à comercialização. Enquanto no primeiro eu faço um desembolso para a empresa brasileira produzir e depois exportar, e essa empresa brasileira vai ficar me devendo e vai me pagar nos termos do contrato de financiamento, no pós-embarque, e aí eu posso citar a operação da Embraer, que acho que está sempre no jornal, o importador da empresa brasileira que vai ficar devendo ao BNDES e vai pagar no prazo. E aí, esse slide é para dar essa ideia de que, independente do modelo que a gente está falando, seja um capital de giro, seja onde o cliente no exterior é que vai pagar o financiamento, eu sempre desembolso em reais no Brasil para a empresa brasileira. Isso aqui é algo que a gente no BNDES fica repetindo, porque às vezes a informação sai um pouco truncada na imprensa, como se o BNDES enviasse dinheiro para o exterior. Então, é só para eu deixar isso claro e fazer o gancho com os produtos. E aí, entrando de forma mais específica na sua pergunta, a partir de 23, o BNDES começa a se reposicionar para apoiar a exportação com financiamento de uma forma mais adequada, mais de acordo com o que os exportadores brasileiros precisam. Primeiro, o nosso produto que eu mencionei, que é o capital de giro, ele é reposicionado. O banco faz um trabalho interno de adequar suas taxas, e aí a gente tem que lembrar, né, que no caso da exportação, a competição é sempre com outras empresas fora do Brasil. Então, com taxas de juros muito elevadas, a empresa brasileira não vai conseguir competir em iguais condições relacionadas a crédito. Então, a gente faz uma redução das taxas de capital de giro vinculada à exportação, e no início de 24, a área de exportação do BNDES é recriada. Talvez o Legaspi comente um pouco isso, mas destruir é muito rápido. Você destruir um sistema de apoio público à exportação, isso você consegue fazer em poucos anos. Reconstruir leva mais tempo. Então, você tem que recapacitar as pessoas, você tem processos a serem remontados, você tem reposicionamento dos seus produtos financeiros. Então, esses dois primeiros bullets, esses dois primeiros pontos na linha, trazem isso. Houve o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, é uma reestruturação do apoio como um todo, de novo mencionando o Dr. Legaspi, que faz parte desse processo. A gente tem redesenho do apoio público no que diz respeito também a garantias, com seus comitês externos ao BNDES ganhando novos papéis,
e assumindo novas responsabilidades, e a intenção é dar mais autonomia para a BGF, para que o processo de aprovação de cobertura do seguro não seja moroso. O BNDES tentou fazer parte, tentou contribuir com esse processo de redesenho do arcabouço externo de uma forma para contribuir, né, com esse resultado. A gente teve também, ao longo dos últimos anos, um trabalho de reaproximação com as entidades, com as associações, com as federações e visitas às empresas para tentar lembrá-los de que o BNDES tem, de novo, uma área de apoio à exportação, tem taxas competitivas e conta com a parceria do apoio público à exportação no que diz respeito a garantias. Além disso, aí é uma coisa que acho que vale a pena mencionar também bem rápido, havia uma série de iniciativas de um congresso, projetos de lei que tentavam regular como deveria ser o apoio público à exportação. Por óbvio que os congressistas tentam trazer boas ideias e com a melhor das intenções, mas o texto, ao você avaliar o texto desses projetos de lei com calma, você podia verificar que, na prática, o resultado era inviabilizar o apoio público à exportação, seja de financiamento, seja garantia. Posso dar um exemplo rápido, alguns projetos de lei, e é um número importante de projetos de lei nesse sentido, falavam que qualquer garantia pública ou financiamento público deveria ser aprovado pelo Congresso brasileiro. E aí o prazo de um contrato comercial não conversa com o prazo legislativo. Então, na prática, o exportador brasileiro que estivesse disputando um contrato no exterior contra um exportador espanhol, ele teria que submeter uma série de documentação, ficar aguardando a agenda legislativa funcionar para ter o seu financiamento ou a sua garantia aprovada, ou os dois. O que atrapalharia, desculpa, ia tornar inviável o apoio público no fim das contas, né? Engasgou, né? Acontece. Mais um ponto aqui, digitalização. Aí, digitalização é algo recorrente, todo mundo fala e tal, mas na ótica do banco financiador, tem uma relevância de redução de custo de transação. No momento que eu paro de receber documentos anexos em e-mail e faço tudo por um grande portal, eu ganho agilidade para o cliente ou para o banco parceiro, né, porque o BNDES ele atua muito com uma rede de agentes financeiros que tem custos internos de transitar aquele pedido de financiamento. Então, quando o BNDES digitaliza isso e melhora seu portal, melhora a sua experiência, e todo mundo aqui sabe que TI é um investimento elevado, você precisa de uma equipe dedicada, fazendo aquele negócio rodar e funcionar. Isso permitiu com que a gente trouxesse uma resposta mais rápida aos bancos que trabalham com o BNDES e aos exportadores brasileiros. Isso possibilitou, só para fechar o último ponto aqui, que o banco desse uma resposta muito rápida ao tarifaço. A gente teve a medida, né, o ato executivo do governo Trump elevando as tarifas a 50%, já que já foi mencionado, e foi mencionado pelo Bruno agora e foi mencionado em outras palestras. Mas nós temos uma série de empresas, estamos falando de um número importante de empresas com seus bens tarifados em 50%, e o governo brasileiro lançou esse pacote com recursos do superávit financeiro do FGE, em que o banco deveria prover o capital de giro, ou um capital para investimento, ou um capital para exportar, para mitigar os efeitos negativos desse aumento repentino de tarifas. Então, a gente vem atuando aí ao longo do último mês e já assim, tenho algum orgulho da celeridade das operações que a gente conseguiu fazer e ajudar algumas empresas. Ainda tem um pipeline grande de empresas para a gente terminar a contratação e o desembolso, mas a gente está falando de apoiar quem mais necessita. E aí, só um exemplo, eu conversei com empresas exportadoras de açaí, por exemplo, em que as empresas
açaí ou madeira, 100% mercado americano, com a carga no porto, estragando porque o importador não quer mais, porque com 50% ele não consegue repassar isso para o cliente final. Então, enquanto não se resolve essa questão, que é uma questão diplomática, o banco rapidamente respondeu a essa ordem do governo e operou, né, atuou como instrumento nesse sentido. Isso aqui, só para fechar a minha fala, porque eu acho que eu já me alonguei, mostra, né, sem precisar se ater aos números, a curva, não precisem olhar os números, a curva da retomada. Assim, como a gente sai ali em 19, né, 18, que eu mencionei, os 600 milhões, comparado com os 515 bilhões da China, como a gente começa a voltar a um patamar de banco financiador do apoio público com uma média igual à média histórica. Então, essas ações que eu comentei aqui brevemente permitem que a gente volte a operar ali entre 15 e 18 bilhões de reais em aprovação para o exportador brasileiro. Acho que é isso, né? Acho que eu até passei do meu ponto. Obrigado. Obrigado, Bruno. E agora passar para o Luiz Eduardo Legaspi, que é o diretor de garantias da ABGF, que a gente até mencionou que não é tão famosa assim quanto o BNDES, mas que tem um papel fundamental de complementariedade, né, dos serviços e do financiamento e também da garantia. Nós não temos o porte do BNDES, mas a gente tem o triplo de apresentação, então eu posso me estender aqui bastante. Mas, enfim, o Bruno já deu um panorama antes de mais nada. Quero fazer um agradecimento aqui à organização, doutor Arthur Pimentel, doutor José Augusto de Castro, doutora Roberta Portela, pelo convite à ABGF para poder externar um pouquinho da sua recente atuação. Esse gráfico que o Bruno mostrou, tá, ele também reflete na emissão das apólices pela BGF, ou seja, nas operações que a BGF vem analisando e aprovando para os financiamentos da exportação brasileira. Eu queria que você passasse... eu estou com um clique aqui, né? Então, muito rapidamente, né? A BGF ela é bastante recente, 2013, ela é sucedânea, enfim, da SBCE. Ela foi criada para gerir fundos. Nós gerimos, além do seguro de crédito da exportação, dois outros fundos. Tá? Então, a gente tem algumas fontes de receita que não só o que nos é remunerado por essa gestão do Fundo de Seguro de Crédito de Exportação. Nós somos uma empresa vinculada, supervisionada pelo Ministério da Fazenda, é uma empresa, enfim, que tem algumas atribuições que são bastante específicas no que diz respeito a isso, ou seja, a avaliação do risco do crédito, seja do exportador, seja do importador, e toda a análise da operação em si que vai ser levada adiante. A gente é responsável, então, pelas atividades de subscrição do seguro de crédito da exportação, do início ao fim, desde a primeira etapa de compliance, compreensão da operação, análise de crédito, rating, precificação, estabelecimento do prêmio, tá? Deferimento ou indeferimento da operação e, eventualmente, no caso de sinistro, o apoio, né, à discussão do sinistro e eventual recuperação dos bens dados em garantia. Em 2024, nós aprovamos 1,9 bilhões de dólares em seguro de crédito da exportação. Então, é uma cifra que logo à frente a gente vai perceber que... Aqui eu estou com um problema de... Ali eu não enxergo, aqui eu fico de costa, né? De costas. Mas, enfim, de 2019 até 2023, a empresa teve no PND, Plano Nacional de Desestatização.
Ou seja, operou em condições muito restritas. Houve uma diminuição do número de funcionários, houve uma fusão de áreas, houve o cancelamento de alguns procedimentos que eram feitos e deixaram de ser feitos, e, óbvio, não houve investimento em software, máquinas, treinamento, capacitação. Então, durante esse período, realmente a companhia ficou trabalhando só no metabolismo basal, ou seja, com operações que já vinham de antes, com questões de sinistros a serem tocados, e isso provocou diminuiu muito o fluxo do exportador para a BGF. Ou seja, as consultas diminuíram muito, associado também com a questão do BNDES, que é o nosso grande originador de operações, ou seja, o apoio estatal diminuiu nesse período. De 23 para cá, a empresa saiu do plano de desestatização e várias medidas foram tomadas, né? Ou seja, recuperar o parque de equipamentos, voltar com treinamentos, entrar novamente na Berne Union, que é uma entidade que congrega as ICAs globais, ou seja, quando nós estivemos fora, o sistema público ficou fora da atualização do que acontecia no mundo. A Berne Union congrega praticamente todas as ICAs do mundo e onde é feita uma troca de experiência muito grande, uma troca de informações, volumes transacionados, novos produtos, enfim, o mundo andando e nós parados, né? Reingressamos na Berne Union, estamos tendo uma participação ativa lá, participando de todos os painéis, enfim, e estamos estabelecendo também parceria com outras ICAs globais. Aceleramos o processo com a UQF inglesa, estamos estabelecendo parcerias com ICAs, tanto europeias quanto da América do Norte e também da África, sobretudo, para poder o quê? Ter uma condição de diluição de risco, né? Esse é um mercado que trabalha, enfim, do ponto de vista de se quanto mais o risco for concentrado, é pior. Então, se você conseguir diluir o risco com outras entidades, é sempre melhor. É o princípio do seguro, esse. E aí, rapidamente, a gente teve uma volta, né, dos processos aprovados, das operações aprovadas, que teve uma média de $800 mil durante esse período, e a gente subiu aí rapidamente para 1,9 bi de processos aprovados, de operações aprovadas. Então, ou seja, realmente o sistema está pegando tração novamente, e hoje uma das grandes necessidades nossas é o seguinte, é se tornar conhecido novamente. 4 anos, num mundo onde a velocidade da informação gira como gira, é muito tempo, né? 4 anos você já trocou o analista financeiro, o CFO, o responsável por compra de seguro numa empresa, e tem uma nova geração vindo, ou seja, a gente tem que chegar com a BGF em todos os mercados. Esse, por exemplo, é um ótimo fórum, e a gente está trabalhando junto com a BIMAC, com o CNI, com todas as entidades, Fiesp, Firjan, vindo disseminando, tá, esses produtos que a gente tem para auxiliar o exportador. Dá um cliquezinho. Está comigo, esqueci. Então, basicamente, tá, a visão para os próximos anos de novo, em função do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, tá, houve a necessidade de uma série de medidas implementadas pelo governo federal, que é o Plano Brasil Soberano, e dentro desse plano, dentre as várias medidas que tem para amenizar os efeitos do tarifaço, houve a possibilidade de alterações estruturais no nosso sistema. Ou seja, prazos que a gente tinha para MPME, por exemplo, de pré e pós-embarque até 2 anos, isso daí vai ser alargado para 5 anos, eventualmente. MLP, que era de 2 anos para frente em termos de repagamento, talvez venha agora para 360 dias, ou seja, baixar para 1 ano. Então, essas medidas estão sendo tomadas, algumas já estão em ação, funcionando,
E a ideia é um grande enfoque nas MPMS, que representam um número imenso de empresas que exportam e sofrem, né, têm mais dificuldade de acesso aos instrumentos financeiros. Nesse caso das MPMS, hoje a gente trabalha com uma linha do Banco do Brasil, BB ProEx, uma operação bem simplificada, inclusive, tem um prazo de aprovação ou indeferimento de 10 dias, então isso tem pego cada vez mais tração, e dentro desse bojo das medidas, saiu do papel um fundo que não depende, não é um fundo contábil, tá? É um fundo privado, tá? E com autorização de aporte público. Então, esse fundo está nascendo com 1 bilhão e 500 milhões de reais, tá? Que ele vai acabar, em definitivo, com a questão do temor de não haver orçamento para pagar uma indenização. Isso restaura muito a confiança no sistema, tá? E esse fundo, num primeiro momento, vai ser bastante trabalhado com as pequenas e médias empresas, que são empresas classificadas até 300 milhões de reais de faturamento por ano. Então, a gente está avançando muito com isso. Então, para essa primeira questão, eu creio que a gente já demonstrou aqui que realmente a ABGF ela saiu de um período de dormência e está abrindo, enfim, todos os seus produtos e inserindo outros, né, para todos os exportadores e financiadores. Obrigado, Dr. Luiz Eduardo Legaspi. Agora, perguntar para o Dr. Roberto Janetti, como do outro lado do balcão, como usuário, né, qual a importância do financiamento para o exportador e como que, se dialoga com esses produtos que são oferecidos aqui tanto pelo BNDES quanto pela ABGF. Bom, obrigado. Está funcionando aqui? Alô? Alô? Yes. Muito obrigado, Bruno. Quero agradecer ao Bruno do BNDES, ao Luiz Eduardo também, que me antecederam, que eu acho que eles já fizeram uma exposição importante de mostrar que os mecanismos estão vivos, estão funcionando, apesar de modestos. Acho que a gente pode até... Eu vou começar falando um pouco do passado para chegar ao presente e prever o futuro, porque nós já tivemos realmente fases muito mais pródigas do ponto de vista de exportação de valor agregado brasileiro e de financiamento à exportação, porque o financiamento à exportação está muito atrelado à questão da política industrial. Um país que quer vender produto manufaturado de alto valor agregado é absolutamente imprescindível de ter boas agências de financiamento ao comércio exterior, à exportação brasileira. Isso é, sim, uma regra absoluta. E, normalmente, essas ECAs, Export Credit Agencies, elas são estatais. São estatais porque é uma política de governo, é uma política de Estado, eu até diria, melhor, porque ultrapassa períodos de governo. E aqui no Brasil, como é que começou? É bom um pouco saber da história, como é que nós chegamos até aqui, para a gente depois pensar como pode ir para frente. Porque teve muita coisa do passado que foi bem feita, que a gente ainda pode, quem sabe, ajustar, atualizar e pensar para frente. Me dá saudade de lembrar da Cassex dos anos 70, ou falando aqui, né, Arthur? Você que foi... Quantos anos você foi da Cassex? 40 anos. Eu me lembro, como jovem de 25 anos de idade, fui fundador da Cotia Trade em 1975, indo aqui na Praça Pio X, na Candelária, e o doutor Benedito dizia assim, não, nós temos aqui um instrumento chamado Finex. E o Finex você pode vender um produto lá fora, um ônibus, um caminhão, uma máquina, e você pode financiar por 4, 5, 10 anos. Tinha que estudar lá a questão de garantia e tal, mas era, assim, absolutamente
o melhor instrumento de vendas que a gente tinha para sair pelo mundo oferecendo produtos brasileiros. E eu falava para os traders que trabalhavam comigo, dizia o seguinte: olha, em países em desenvolvimento, especialmente na África, na América Latina, vender é fácil, duro é receber. Para receber, você precisa ser esperto, criativo e seguro. Ter realmente um entendimento de como funcionam os mecanismos de comércio exterior. Eu até diria que o chamado trade finance é uma ciência, porque os mecanismos são inúmeros. Daria para ficar aqui 3, 4 horas falando sobre trade finance para vocês, como vários instrumentos possíveis de serem usados. Mas uma características principais que eu vejo no sistema de financiamento à exportação, primeiro, é agilidade. O exportador, às vezes, não pode esperar. Como falava, imagina, ter que aprovar no Congresso, Luiz Eduardo, isso é uma loucura que não tem tamanho. Mas chegaram a pensar nisso, né, Bruno? De ter o Congresso ratificar aquilo que o Executivo decide, quer dizer, uma invasão de competência aqui que não tem tamanho. Agilidade é fundamental. E eu fui também secretário executivo da CAMEX, sentei do lado de lá, e eu lembro a aflição das empresas, tem a concorrência de ônibus não sei aonde, se a gente tem que entregar a proposta, a gente já dava até, às vezes, carta de intenção, né? Antes de ter a aprovação da COFIG, que era, na época, quem dava a carta de intenção para a empresa ter certeza de que teria o financiamento, mesmo que fosse a posteriori, de referêndum, sabia que ela podia ir lá e bidar com segurança de que ia ganhar. E tinha que ter os mecanismos também de seguro, porque não bastava dar o financiamento, tinha que ter também como é que você vai receber de volta, qual é a garantia que o país vai dar. Aí você tinha que analisar o risco comercial, a empresa importadora, o risco soberano, que é o país que vai pagar, porque, o que vou explicar, pode ter gente aqui, os jovens aqui, às vezes não conhecem, o risco comercial é o pagamento em moeda local no país importador. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito e faço até hoje, exportação para a Nigéria. Alto risco. De fato, é um risco, não é tão alto assim quanto imaginam, mas é. Paguei em Naira, no banco que está que está cobrando o financiamento à exportação. Ele paga em Naira, moeda local. O banco recolhe a Naira no Banco Central e pede o dólar, cobertura de dólar. Se o Banco Central não tem dólar para cobrir, não vai pagar o Banco Central do Brasil e o BNDES ou a seguradora vão dizer, opa, inadimplência. Esse é o risco soberano. E a BGF, principalmente, cobre esse risco soberano. É esse risco que nós estamos falando aqui. O risco comercial, normalmente, tem que ser por banco local, porque eles não têm condição de analisar se a empresa que está importando ônibus do Brasil tem condição de pagar ou não. Isso é o banco local que conhece as contas, a garantia, que pega lá penhora de um terreno, de um prédio. Agora, risco soberano é algo que se trata a nível de governo. Por isso, as agências de governo têm essa fundamental importância, porque é uma conversa entre governos, de Banco Central para Banco Central, de Ministério da Economia para Ministério da Economia, de banco de agência Exim com agência Exim, os Exim Banks do mundo se conversam. Primeiro, agilidade. Segundo, criatividade. Porque a operação fácil, todo mundo faz. Essa a gente não tem vantagem competitiva. Talvez até tenha desvantagem competitiva, porque outros têm mais capacidade do que a gente. Vamos ser humildes e reconhecer. Nós não temos a melhor estrutura do mundo do ponto de vista de recursos, de taxas e às vezes, até de influência. Mas nós temos que ganhar na criatividade. E o que é ganhar na criatividade? De montar operações estruturadas que outros não conseguem fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo que foi feito, de um risco que eu participei, e vou dizer, suei frio, noite sem dormir, porque foi me dada uma incumbência, na época, como secretário executivo da CAMEX, de estruturar um financiamento que o governo brasileiro considerava estratégico, fundamental, que tinha que ser feito pelo Brasil, que era a ponte rodoferroviária no Rio Orinoco da Venezuela. Estamos falando do ano de 2001. Fui, então, na SBCE, que na época antecedia a BGF,
e dizia, não, eu lamento, mas depois que o Chaves assumiu, o risco Venezuela já está esgotado, não tem mais limite. BNDES, não, risco direto Venezuela, nós não vamos correr. Tinha um tal mecanismo, vou voltar a falar dele, chamado CCR, que o Banco Central do Brasil também podia usar. Diz Armínio Fraga lá, falei, também não vou usar, não vai usar. E aí, como é que eu faço? Eu cheguei para o presidente Fernando Henrique e falei, presidente, eu lamento, fala para o Chaves aí que não tem como dar garantia. O presidente Fernando Henrique falou para mim, não, se vira. Se você não arrumou garantia no governo, pensa de outra forma. E aquilo me deixou inquieto, como é que eu ia falhar naquela missão? Olha só como é que foi, porque às vezes a criatividade vem na necessidade, a gente tem que sofrer um pouco para criar. Aí eu pensei, bom, se a gente importasse alguma coisa da Venezuela, que a gente pudesse usar de garantia recíproca, criava-se uma espécie de counter-trade, quem sabe a gente consegue resolver esse assunto. E aí surgiu um dia uma conversa que a Eletronorte estava querendo construir uma linha de transmissão para trazer energia da usina de Guri para Boa Vista. Falei, opa, o Brasil vai importar energia da Venezuela? Pronto, está aí a solução. Aí descobri que a Eletronorte ia fazer um contrato de 10 anos com a empresa Edelca da Venezuela comprando energia e criava um fluxo de recebível. O que nós fizemos? Fomos a Nova York, chamamos um banco americano e falamos, olha, se nós te dermos um fluxo de recebíveis de uma empresa brasileira estatal de boa qualidade, vocês aceitam como garantia para um bonde da Venezuela, como colateral de um bonde da Venezuela, e a gente resgata esse bonde à vista e vocês depositam na conta do Banco do Brasil o valor? Ele falou, mas por que tudo isso? Porque isso vai ser a garantia de um financiamento PROEX que nós vamos fazer do Brasil para a Venezuela com dinheiro depositado na conta do Banco do Brasil, risco zero. E assim foi feito. E assim foi feito e a ponte está lá. E eles pagaram 100% porque a energia fluiu para o Brasil. Então, por isso que eu acho, não tem, às vezes, assim, dizer não é muito fácil, mas criar a solução exige criatividade, dedicação, empenho e conhecimento, né? Claro que a gente tem que saber como é que a gente pode amarrar essa operação em algum lugar. Ano passado não, o tempo está quase, ainda estamos em 2025, esse ano, eu fui agora há pouco, em junho, com o vice-presidente Geraldo Alckmin à Nigéria. Senhores, literalmente, nós recebemos bilhões de dólares de pedidos de equipamentos, máquinas agrícolas, câmaras frigoríficas, sistema de irrigação, usinas termoelétricas, enfim, a lista é grande. Bilhões de dólares. E a preocupação é como é que nós vamos financiar tudo isso. Eu já liguei para o Bruno aí durante a viagem e falei, tem um negócio na Nigéria e Gana, vamos ter que trabalhar. Temos que montar garantias. Claro que a gente tem que dar certeza que isso vai ser pago. Então, nós temos que trabalhar com agências multilaterais, e aí tem o Islamic Development Bank, cheio de dinheiro, querendo fazer projetos na África, podendo fazer co-sharing do risco com o BNDES. Eu acho que, às vezes, o BNDES também se sente mais confortável dividir o risco, né, Bruno? Porque, às vezes, você sozinho lá, cobrando, às vezes você tem o Islamic Development Bank é um banco que tem 18 países sócios, e mais 2/3 são países africanos, apesar de chamar Islamic Development Bank e a Arábia Saudita ser o principal, mas a maioria dos países africanos, dos grandes países, são sócios. Eles não vão sem ficar inadimplentes com eles mesmos, até porque eles precisam do Islamic Development Bank para outros projetos. Se o BNDES está junto, vai receber igual. Então, a gente tem que começar a achar caminhos onde a gente possa buscar soluções específicas, caso a caso, tem que ser custom-made mesmo, não é solução genérica, tem que ser feita cada análise, tanto do risco comercial quanto do risco soberano, e buscar a solução. Outra coisa que precisa ter, eu queria falar do CCR. Há um tempo atrás,
e até o momento, de vez em quando o presidente Lula fala dessa história que nós temos que sair do dólar, que nós temos que ter uma moeda do sul global. Essa moeda já existe há muito tempo. Na verdade, desde 1972. Ela só não tem o nome de moeda, porque ela é uma moeda escritural. O que significa isso que o presidente Lula está dizendo? Que nós não precisamos passar pelo dólar para fazer comércio exterior. Eu acho que ele tem toda a razão, se vocês querem saber. Por quê? Encarece a operação. O custo da transação da moeda local para dólar, com o SWIFT, com não sei o quê, taxa do banco daqui, taxa do banco do lá, chega no brasileiro, taxa de venda, taxa de compra, mais corretagem e tal, na hora que você somar, é 5% de custo, 4%, 5% de custo. E na hora que você faz uma operação, por exemplo, como é que é no CCR? CCR era o seguinte, 14 países da América Latina, bancos centrais, registravam débito e crédito das operações intrarregionais dos 14 países. Então, cada país tinha 13 tabelinhas de débito e crédito. No final de 4 meses, eles se reuniam e cada um apresentava a sua conta, mas não a conta individual com cada um. Venezuela, me paga isso, Equador, me paga aquilo, Argentina, eu te devo isso. Não é assim que faz. Era a conta agregada. Você somava todos os créditos e todos os débitos. A conta final tinha que ser 0. Talvez 8 países tinham a receber, 6 tinham a pagar. Mas não era um para o outro, era para o sistema. Então ninguém podia deixar de pagar, porque senão caía fora do sistema. Sabe qual é a inadimplência do CCR durante 30 anos? 0. O dia que deixou de pagar, não foi por razão financeira e econômica, foi por razão política. Porque o Brasil também parou de fazer obras, de dar financiamento. O Bruno conhece a história melhor que eu, e, de repente, então, falar, então não vamos apagar o CCR também. Teve até uma vez, um caso histórico, folclórico, uma das empreiteiras brasileiras no Equador trocou o governo, o novo governo chegou e falou, não, essa obra aí foi contratada pelo outro, não sei o quê, vou arrumar um problema com essa empresa e vou parar de pagar o financiamento, que era do BNDES. Estava com o CCR. Aí deu ordem para o ministro da Fazenda, vai lá e não paga. Daí a pouco o ministro fala, presidente, não há como não pagar, porque está no convênio de crédito recíproco. Que é isso agora? Ele falou, não tinha como deixar de pagar, porque se ele não pagasse o CCR, não era com o Brasil, era com todo mundo. Então o CCR era um mecanismo de uma inteligência fantástica. E nós estamos abandonando na inapetência essa ferramenta fabulosa de garantia, de custo zero, que gerou bilhões e dezenas de bilhões de dólares para o Brasil e que era a forma mais rápida, mais segura de fazer garantia dentro da América Latina e que podia, inclusive, ser estendida para outros continentes. Nos meus delírios matinais, que a gente às vezes acorda às 6 da manhã, até às 9 fica pensando bobagem, né? Eu pensei assim, quem sabe a gente leva o CCR para os BRICS. A China está querendo também moeda local, a Rússia também está lá com as dificuldades, a Índia gosta também de moeda local, por sinal, a Índia tem usado muito pagamento em moeda local com China e com Rússia. E acho que eu vou ligar para a Dilma lá em Xangai, para colocar na pauta dos BRICS. Porque o BRICS seria, obviamente, um veículo de fazer o clearing dessas transações. Percebam que 50% do comércio mundial podia ser feito em moeda local, só no sul global, África, América Latina e BRICS. A redução de custo que se dá para o comércio sul global, as garantias seguras de crédito, inclusive para a gente ter vantagem competitiva sobre os países desenvolvidos. Porque aí chega na hora, por exemplo, de vender um projeto de, sei lá, 5 bilhões para Angola. Quem da Europa vai financiar 5 bilhões da Angola? Difícil. Mas se nós tivéssemos CCR, risco zero. Angola vai ter que pagar o CCR, porque senão ela está fora do sistema.
Ela vai pagar, seja com dinheiro do petróleo, da diamante, do que for, ela vai ter que se virar. Então, eu acho que... Eu sei assim, que é um pouco ousado falar isso tudo que eu estou falando, mas o que eu quero aqui é despertar um pouco mesmo de... Como é que eu posso chamar assim? De reflexão e de criação, que a gente possa retomar com agressividade, com coragem, a exportação de manufaturados de bens e serviços brasileiros de alto valor agregado. Porque eu trabalhei no comércio exterior brasileiro, para concluir essa fase de nostalgia aqui, numa época em que o exportador era herói. A gente chegar numa concorrência num país africano, latino-americano, e ganhar das grandes potências, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, a gente ganhava. Nós tínhamos preço, tínhamos financiamento, tínhamos competitividade. Fomos perdendo ao longo do tempo, porque o comércio exterior deixou de ser prioridade. Essa é a verdade. E hoje o comércio exterior está abandonado. Tem lá um ministério, hoje fortalecido pelo vice-presidente, apoiando, fazendo as políticas certas, a nova indústria, está tudo aí. Mas eu acho que tem que despertar o ânimo exportador da indústria brasileira, da competitividade. A gente tem que recuperar a nossa posição de fornecedor de bens e serviços de valor agregado. Nós temos tudo para fazer isso. Tudo. E acho que as agências que estão aqui presentes são instrumentos fundamentais. Por isso, eu acho que nesse painel eu concluo dizendo aqui, temos que trabalhar muito para recuperar posições perdidas. Mas as agências estão vivas, tem gente competente, os mecanismos estão corretos, precisa um pouco mais de ousadia e a indústria precisa vir, porque também, se não tiver demanda, o que eles vão fazer? Não são eles que exportam, quem exportam são vocês. Nós temos que trazer os negócios para lá. Então, enfim, eu estou aqui ainda, como diz o filme, ainda estou aqui para fazer esse trabalho. E vou continuar até os últimos dias da minha vida. Exportação, para mim, aliás, eu tenho um lema que o vice-presidente Geraldo Alckmin brinca muito comigo, é o nome de um capítulo do meu livro, e não é exagero. Quando eu era secretário executivo da Camex, eu usei o seguinte lema: exportar ou morrer. Por quê? Porque um país que não exporta morre. Ele não tem capacidade de pagamento das suas importações, dos serviços e tudo que a gente precisa ter do exterior. Então, é fundamental que a gente exporte. A exportação é sangue na veia, é geração de emprego, de renda. Aliás, terminando, porque eu estou exagerado já, nenhum país ficou desenvolvido sem ter um surto de exportação. Eu desafio alguém a dizer que virou desenvolvido sem ter um surto de exportação. China, Coreia, Japão, Alemanha, todos passaram por um surto de exportação. Se nós não gerarmos um surto de exportação no Brasil, nós vamos continuar na mediocridade. Por isso a ENAEX está aqui, também viva, continuando o trabalho, porque a gente tem que voltar a ser grande exportador no mundo. Obrigado. Aproveitando a sua fala aqui de manter, né, viva essa questão do comércio exterior, eu vou aproveitar, aproveitando que os outros expositores disseram que estão no momento de retomada, né, das atividades, que passaram por um período ali de reestruturação, qual seria, na opinião do exportador, as ações e mudanças institucionais que vocês acham que seria importante para ter essa retomada e depois escutar deles o que as suas instituições estão pensando nesse contínuo processo de retomada implementado daqui para frente? Olha, a exportação depende de muitos fatores. Eu primeiro começaria dizendo assim, na sua opinião, vou montar a tua pergunta, vou fazer para mim mesmo. O que mais atrapalhou as exportações brasileiras nos últimos 50 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando em comércio exterior? Talvez eu não vou me prender a um fator, vou falar 3. E esses 3 são muito graves. Foi assim realmente um tiro no pé, uma pedra na cabeça, o que preferir. Primeiro, sobrevalorização cambial. Nós vivemos épocas seguidas de sobrevalorização cambial,
onde o custo de produzir no Brasil superou a receita de exportação traduzida de dólar para real, e, com isso, a exportação perdeu dinamismo. Isso aconteceu nos anos 80, quando congelaram o câmbio no plano cruzado. Isso aconteceu logo em seguida no plano verão do Mailson da Nóbrega. Isso aconteceu no início dos anos 90 com o plano Collor. Isso aconteceu também com o plano real e por longo período de 95 a 99. E ainda depois, entre 2007 e 2011, mas aí não por uma ação de governo, porque não, os outros foram todas ações de governo, aí foi uma questão que é um fato polêmico também, do cartel dos bancos que se utilizaram da arbitragem de juro entre o juro internacional e o juro do Brasil e formaram uma sobrevalorização, uma bolha de sobrevalorização. Só lembrando a vocês, né, que em 2009, ou não, depois, 2011, o dólar valia R$ 1,68. Você imagina uma taxa hoje de 2 e pouco, você levando esse 1,68, atualizando para hoje 2,50 que seja, não paga conta. Então, o câmbio foi o primeiro fator. Segundo, tributação. Pô, nós tivemos tributação pancada de tudo que é lado. Fomos espancados na rua. Era PIS/COFINS cumulativo. A cadeia produtiva, quanto mais elos tinha, maior a taxa acumulada. Tinha setor que tinha 9% de imposto acumulado. Você sai com 9% de imposto acumulado no custo, você já perdeu o jogo. Então, é outro fator que pesou aí fundamentalmente por culpa nossa, de governo. Política tributária mal feita. Corrigiu posteriormente, mas o mal estava feito. Quantas indústrias faliram? Dá para fazer uma lista aqui de indústrias, setor de autopeças, setor siderúrgico, setor automotivo, que fecharam, que deixaram de exportar, que mudaram de ramo. Aliás, teve um dia que um diretor do Banco Central do Brasil virou para mim, falou assim: mas, doutor Janete, exportar não é mais importante, deixou de ser. Eu falei: bom, pode ser que uma empresa que tem mercado interno pode deixar de exportar, mas quem exporta 100%, como é o meu caso, como é que faz? Sabe o que ele falou para mim? Muda de ramo ou muda de país. Eu não fiz nenhuma coisa nem outra, ainda estou aqui. Bom, terceiro fator, logística. Sempre, aliás, está no jornal hoje, hein? Temos uma das logísticas mais caras do mundo. Nós somos muito... A geografia não ajuda. País continental, distâncias grandes, poucos portos mal aparelhados, o pouco uso de ferroviário, muito mais rodoviário, tanto na entrada quanto na saída. Ontem eu falei aqui, por exemplo, do frete do fertilizante, lembra? $120 em 400, 20% de custo rodoviário no fertilizante para alimentar o nosso agronegócio. Claro que vai encarecer o nosso custo competitivo de produção de soja, de milho, de tudo. Bom, então a logística é o terceiro fator. Como corrigir isso? A nova indústria foi como que eu posso dizer assim, um sonho que está aí hoje sendo aplicado, porque é tudo que a gente queria, voltar a ter política industrial. O neoliberalismo criou uma espécie até de referência pejorativa, como se política industrial fosse uma coisa retrógrada, uma coisa... Está aí o Trump fazendo política industrial direto nos Estados Unidos. Sabe, política industrial todos os países fazem, a Europa faz direto, a Alemanha. E aqui no Brasil parecia que falar de política industrial você era assim, um retardado. Hoje a política industrial voltou à pauta. E política industrial é isso que vocês estão fazendo. Tem que ter. O país tem que ter instrumentos de política industrial para estimular produção, aumento de expansão da capacidade. E outra coisa que tem que ter também, juros, né? Juros decentes. O BNDES, portanto, cumpre esse papel de fornecer crédito à indústria brasileira a taxas minimamente decentes. Ainda são altas um pouco, viu, Bruno? De vez em quando a gente reclama, mas pelo menos é muito melhor que a prática que tem aí. Mas o Brasil tem que ter também financiamento à produção
de máquinas, o FINAME e tudo, que permite a renovação industrial. Quer ver uma medida importantíssima que fizeram, que não sei se foi tão bem entendida ainda, que é a depreciação acelerada, que é uma medida que exatamente para renovar o parque industrial brasileiro. A média de idade das máquinas brasileiras é 12 anos. Com a evolução tecnológica que tem hoje, 12 anos é um século. A máquina já passou de moda há muito tempo e nós estamos aqui ainda usando, achando que está legal. Não está. O coreano, o chinês, até a Malásia, a Índia estão na nossa frente em termos de produtividade. Nós paramos de crescer a nossa população. A nossa população está ficando estável. Nós só vamos crescer o PIB se aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade precisa ter máquina e recursos humanos capacitados. Se nós não tivermos tecnologia, máquina e recurso humano, o país estagnou. Então nós precisamos política industrial na veia. É isso aí. Obrigado. E, Bruno, além de reduzir os juros, o que mais o BNDES está planejando aí nesse processo de retomada do financiamento das exportações? Obrigado pela pergunta. É difícil falar depois do Janete, né, que deu uma aula do macro, então posso tentar focar um pouco mais ali no micro e no que diz respeito a crédito. A gente apresentou rapidinho aqui, aí vou falar sobre uma ótica de instituição pública, né? Acho que vale para as duas, e o Vegasp já também tangenciou esse ponto. Eu acho que a gente precisa aprimorar a atuação pública em relação às micro, pequenas e médias empresas. Tem esse contexto de muita coisa para ser feita no país, para diminuir o custo do Brasil, para aproximar em termos de taxa de juros, a gente tem um câmbio para ficar atento, mas essas medidas elas são abrangentes, mas no fim do dia a MPME ainda tem dificuldade de acessar instituições por conta das carências que dizem respeito à sua própria estrutura. Então a BGF e BNDES, em conjunto com outras instituições brasileiras, aí eu posso citar a SEBRAE, a gente tem o Apex, tem que ter uma união entre essas instituições para a gente capacitar, treinar, promover, apresentar um crédito que seja adequado àquela capacidade de pagamento daquela empresa, mensurar risco, e isso vale para o banco e para a BGF, e tentar fazer com que esse empreendedor acesse a crédito. A gente sabe que tem um mercado bancário desenvolvido no Brasil, mas, às vezes, o que a gente vê no nosso dia a dia, que a equipe está aí, é que quando a MPME vai acessar algumas linhas de crédito, os bancos comerciais fazem exigências de collateral que inviabilizam o acesso a esse crédito. Então, o governo, as instituições têm que pensar em outras estruturas e aí usar a criatividade que o Roberto mencionou para ou melhorar a sua avaliação de credit score dessas empresas, ou tornar disponíveis instrumentos de garantia que permitam que essas empresas ou os agentes financeiros aceitam acessar o risco dessas empresas. Como MPME tem uma forma muito específica de atuação, o principal produto para elas, até elas mudarem de tamanho, né, é um capital de giro. Aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de matéria-prima e capital de giro para que elas façam a sua produção, a sua promoção e consigam conquistar mercados externos, é o produto que a gente vê hoje como mais adequado e apropriado para essas empresas. Então, o banco, e acho que o governo como um todo, tem esse dever de casa em olhar com mais cuidado para as MPMEs e tentar avançar nessa direção. E você, Vegasp, o que você diz? Bom, existem questões que são estruturais, que têm que ser tomadas, enfim, no seu conjunto. É uma mobilização de país, de governo, de Estado, né? Porque realmente não tem nenhum Estado que é forte sem ter tido um grande ou um permanente ciclo exportador, né? A gente vê indústrias, por exemplo, que fabricam alimentos no Brasil, que há 70 anos compram máquinas italianas, tá, fornecidas pela indústria italiana,
financiadas e garantidas pela ECA italiana. Então, enfim, por que esses países fazem isso de uma maneira tão duradoura? Está protegendo a sua base industrial. Do ponto de vista de empresa, houveram algumas modificações muito significativas, por exemplo, velocidade das operações. Como o senhor bem disse, a aprovação de uma operação passava pelo COFIG, Comitê de Financiamento e Garantias da União. A cada mês havia uma reunião. Tá? Hoje, essa tarefa de aprovar ou não está na diretoria executiva da BGF. O COFIG ficou com as funções nobres de decidir sobre assuntos mais estratégicos. Tá? Então, esse é um ponto que deu muita celeridade. Tirando todos os pontos internos aí de melhoria nos processos, enfim, a MP recente, a 309, trouxe medidas, tá? Trouxe direcionadores que estão em lei, né? Que vai abrir o leque da possibilidade de apoio. Uns apoios, por exemplo, possíveis, que já veio no bojo da lei, é de você um financiamento para uma empresa instalar uma planta industrial no Brasil de média ou alta densidade tecnológica ou um produto que esteja dentro, um produto verde, vamos dizer assim, ele vai poder ter a garantia desse financiamento provida pela BGF, no território nacional. Então, isso dá um ganho de custo, um ganho, eventualmente, de go ou não go de um projeto. Porque, muitas vezes, você barra a construção de uma fábrica em função de não ter uma garantia. Então, isso já é feito no exterior, isso está sendo aprimorado, enfim, para a gente poder ter esse produto em breve. A flexibilização dos prazos é outro ponto, que isso é interessante, havia sempre de 2 anos para frente somente, para médio e longo prazo. E a MPME, que a gente voltou agora, até 180 dias ou 2 anos no pós-embarque. A gente vai ampliar isso também. Então, são medidas que avançam, né? Mas a gente precisa ter o afluxo também do exportador. Eu sou muito otimista, eu quero chegar no ponto do seguinte, da gente conseguir externar o que a BGF faz, de colocar todas as ferramentas à disposição e chegar no limite, ou seja, daqui para frente não adianta mais. Por quê? Porque eu cheguei numa barreira de que não há exportação que se encaixe ou que faça fluir o processo. Tá? E é isso, é criatividade e entusiasmo, né? Porque o exportador é um herói, realmente. Enfim, é isso. Bom, muito obrigado a todos, nosso tempo aqui já está esgotado. Obrigado ao Bruno Castelo Branco, chefe de departamento da área de comércio exterior do BNDES, Luiz Eduardo Legaspi, diretor de garantias da BGF, e Roberto Gerente da Fonseca aqui pela sua contribuição. Muito obrigado a todos.